Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos aqui na igreja num domingo de manhã lindo de sol e estamos iniciando uma série de ministrações que estão intituladas As Bênçãos Decorrentes da Honra, a recompensa da honra. E nós estamos aqui porque precisamos atrair o favor e a bênção de Deus para as nossas vidas. Então abram as suas Bíblias no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 8. Eu peço ao pastor Fábio sempre para me ajudar nesse microfone. Nos versículos eu preciso, que eu acho que é melhor aqui, já te traz mais apoio. E aí nós estaremos lendo vários versículos. Eu gostaria de dizer, antes de nós lermos, que esse ensino que nós estamos iniciando hoje serão em vários domingos. Eu espero que termine até o final do ano. Eu espero, vou tentar. São vários capítulos, mas eu espero que hoje a gente consiga dar 3 capítulos. Mas que vai dar uma bela start de despertar na nossa vida. Então esse ensino ele vai impactar grandemente a igreja, a sua vida familiar, o seu casamento e os seus negócios. Então é importante porque ele engloba muito ensino bíblico que vai atingir várias áreas. A honra, se você tem caderno, se você tem uma caneta, eu te sugiro começar a tomar nota de coisas importantes. Tem ensinos que é necessário você ter marcado. A honra, escreve isso, a honra é a chave que abre portas, as portas da promoção, as portas do favor e as portas do sucesso nessa vida. Honra é a chave. Então escreve isso. Honra é a chave que abre portas da promoção, abre as portas do favor e abre as portas do sucesso na nossa vida. Embora essa virtude seja extinta no século 21, é muito nítido nós vermos a honra excluída do nosso convívio, da nossa rotina. Embora essa virtude esteja extinta, o conceito de honra tem poder de nos comover nos filmes. Toda vez que você vê alguém desfavorecido no filme, mas que trabalhou, que pelejou e no final alcançou honra, qual é a nossa tendência? Nossa alma é tocada e nós derramamos lágrimas ali, sim ou não? Como é que chama aquele filme, não sei o que, da honra? Qual o nome? Eu pedi um nome. Questão de honra. Questão de honra. O outro eu só sei, esse questão de honra é do submarino. Lindo. Então deixa eu dizer, conceito de honra hoje no século 21 praticamente está extinto. Porém, quando nós vamos para as telas do cinema, você vê isso em todos os filmes. Você vai ver os filmes americanos o tempo inteiro trazendo honra. Trazendo honra para um garoto que estava excluído. Vai ver alguém num trabalho ou no meio da família, um casamento. Vocês sempre vão ver honra entremeado nos enredos dos filmes americanos. Homens de honra, é isso mesmo. E homens de honra, né? Você sempre vai ver nos enredos a honra incluída. Você só não identificou verbalmente, literal, que foi a honra que estava no enredo que te comoveu e que te fez chorar. E Deus quer falar conosco a respeito disso, porque isso toca o coração de pessoas, toca o seu coração e pode transformar todo o ambiente que você vive, toda a sua vida daqui para frente. Quem pode dizer amém? Amém. Então nós vemos isso nas telas e as nossas lágrimas descem quando nós testemunhamos a coragem e o sacrifício. Reveja nesse tempo como está a honra na nossa vida diária. Escreve isso. Como está a minha honra na minha vida diária? Como está o nível de honra? Vamos despertando a nossa mente, que às vezes estava adormecida para isso, e vamos agora trazer um despertar. Honra, para ser vivida em nosso dia a dia, se tornou um elemento estranho nessa geração. Você vai ver filhos desonrando pais,
Você vai ver filhos desonrando professores, você vai ver filhos desonrando a universidade que estuda, você vai ver jovens desonrando princípios, você vai ver jovens desonrando pastores, você vai ver ovelhas desonrando liderança, pastores, os servos de Deus. Você vai ver muita coisa que você vai parar para pensar e falar assim: muitos registros do que eu tenho na minha mente, do que eu conheço, está entremeado com desonra. Pessoas que deram mau testemunho por desonra, a comportamentos no trabalho por desonra, pessoas que perderam o emprego por desonra, nunca pela honra. A geração, ela está toda contaminada já nesse tempo atual com desonra. Você vê uma criança levantar a voz para o mais velho, você vê uma criança agredir o mais velho por desonra. Sim ou não? Na geração dos nossos pais, ai de uma criança se levantar, se ousasse. Ainda dá para começar o seguinte: só come quando a mãe der. Pode dar um bolo na mesa, isso é o que meu pai me conta. O bolo podia ficar na mesa. Podia ter 12 filhos. Meu pai vem de uma família com 12 filhos. Ninguém podia tocar enquanto a mãe não desse. Era um ato de respeito, mas era um ato de quê? Honrar a soberania da determinação da mãe. Agora não, e acabou. Hoje, não, tem crianças que vão nas festas na casa de alguém, avançam, pegam, levam, escondido ou não, ou na presença de todo mundo. O pai passa a maior vergonha, e aí a gente fala assim: é falta de... Não, você começa com honra, não honra os princípios do lugar, do ambiente, da casa alheia, da presença ali dos pais. E aí a Bíblia fala que a falta de disciplina dos filhos trará desonra e vergonha para os pais. Então vamos embora para frente. Trouxe já um insight aí, o negócio é muito profundo, não é? Vamos para frente. Então diz: honra é a chave essencial para nós recebermos de Deus. Escreve isso: honra é a chave para receber de Deus. E nós vamos ver muitos textos que falam sobre isso. Por isso que o inimigo usa um motivo, simplesmente, o motivo do inimigo, ele eliminou esse conceito. Ele tem roubado dos servos de Deus, da casa de Deus, esse princípio. Porque ele tem um poder de grande honra. Ele rouba da mente e do coração daqueles que servem a Deus, e os que servem a Deus jamais vai pensar que a bênção não chega porque tem desonra. Jamais vai pensar em batalha espiritual, vai pensar que tem trabalho feito, um monte de coisa, mas jamais vai estudar à luz da Bíblia que tem um princípio de Deus que está simplesmente escondido, esquecido, e simplesmente não é ministrado. Hoje nós vamos começar e tua vida vai para frente, porque você vai ver profundidade de Deus. Então a honra traz consigo grandes recompensas. Escreve isso: honra traz grandes recompensas, e traz recompensas que Deus quer que você receba. Deus está interessado que você receba. Deus tem prazer em te dar honra. Ele está disponível para te honrar. Eu oro nessa manhã, e tenho orado esses dias antes de nós terminarmos o jejum. Eu já tinha um desejo de ministrar isso, eu já vim orando, e eu oro hoje para que essas verdades alcancem a sua vida na prática. Que não seja só do falar, mas que seja do praticar. Porque esses dias eu abri a Bíblia e Deus falou assim: a casa rebelde, ela tem olhos para ver, mas não vê. Ela tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Por isso o ensino se torna infrutífero. Mas se você está aqui e pedir: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, eu preciso que isso entre para a vida prática, tua vida vai ter grandes recompensas de Deus. Vamos então em frente. Abra então a sua Bíblia em 2 João, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 8, apenas o versículo 8. Se eu fosse você,
grifava o versículo 8 aí na sua Bíblia, faz umas estrelinhas, puxa uma setinha aí para frente, escreve dia de hoje, o dia que é hoje, dia 12 de novembro de 2017, ministração sobre bênçãos decorrentes da honra. Aqui em 1 e 2 João 8 diz: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Vamos ler juntamente comigo, todos numa só voz, bem forte. 1, 2, 3. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Acautelai-vos. O que significa? Tenham cuidado, se despertem, acautelai-vos, para não o quê? Olha, quem está acostumado com os meus estudos bíblicos, eu gosto que todo mundo vá junto comigo. Então você fique bem conectado. Eu vou pegar o versículo, vou te pedir para que você complete. Acautelai-vos para o quê? Para não perderdes. Então significa que se eu não tiver cuidado, eu posso perder? Sim. Mediante a palavra, sim. Mediante a palavra, se eu não tiver cuidado, eu posso perder algo que eu já consegui. Se eu não tiver cuidado, aquilo que eu construí, eu posso perder. Porque tem gente que fala assim: se Deus me deu, ninguém me tira. É verdade, não está errado. Se Deus te deu, ninguém te rouba. Porém, se você não zelar e se você não tiver cuidado, você pode perder. Perder o que, pastor? Algo que você conquistou com esforço. Então vamos aqui fazer uma pausa. Imagina um fazendeiro. Um fazendeiro, ele teve o maior esforço. Ele começou a olhar a terra dele e falou assim: eu tenho que plantar. Eu preciso plantar para aumentar os meus negócios. Então o que ele faz? Ele vem, ele manda os servos dele ir no terreno, capinar tudo, tira todo pedaço de toco, de pedra, de erva daninha, arranca tudo. Agora vem com aquela máquina e vai sulcando a terra. Nós vamos agora fertilizar a terra, nós vamos colocar mais nutrientes na terra. Gasto, esforço, muitos dias preparando a terra. Aí vem a escavadeira, vem ali, sulca a terra, aí pega aquela semente e agora tem um trabalho de plantar. E olha que para trabalhar de plantar não é fácil. Depois vem com fertilizante, fertiliza todas aquelas sementes com adubo. Depois tem um belo trabalho todo santo dia, em determinado horário, regar. Geralmente não se rega com o sol tão quente, se rega no frescor, para aquela água entrar e ela nutrir aquela semente. Se for num calorão, num esturricado, vai chupar toda a água que foi colocada. Então acorda-se de madrugada, muito esforço, e aí vai lá, água, aquele negócio, sem ver nada. De repente, depois de muitos dias e meses, começa a sair as folhinhas, um brotinho, e continua, e olha, imagina um pezinho de laranja. Estou precisando de plantar porque eu preciso vender laranja. Vai meses, eu nem sei quantos anos, para poder começar a colher a primeira laranja. Na hora da colheita, estou cansado e desisto. E desiste. O que significa? Acautelai-vos para não perderdes aquilo que foi conquistado com esforço. Se desistir na hora de colher, porque vai ter trabalho maior, dobrado. Porque antes plantou uma sementinha, agora vai ter que colher de cada pé, sei lá, 30, 40, 50 laranjas. Vai ter um trabalho muito maior. Mas eu estou cansado e sinceramente eu desisto. Se isso acontecer, vai perder tudo que plantou com esforço. Sim ou não? E a Bíblia está dizendo: acautelai-vos, vamos lá para o versículo, para não perderdes
aquilo que temos trabalhado com esforço. Tem outra coisa, um outro exemplo que eu gostaria de dar. Imagina um homem de negócios. Ele tem uma visão e ele tem um desejo de abrir uma empresa, de levantar uma empresa. Então ele começa a trabalhar para aquilo. Para levantar uma empresa é muito trabalho, é muito difícil. Porém, depois de muitos anos, que tudo está indo bem, de repente, por uma escolha errada, toma uma decisão errada, uma escolha errada, perde tudo. E a Bíblia está dizendo que Deus não quer isso para nós. Ele quer que a gente tenha cuidado de não perder aquilo que você, foi suor do teu rosto, foi o suor de dias e de anos. E hoje nós estamos vendo uma geração abrindo mão muito facilmente do que tem. Não termina os estudos, não termina a vida com Deus. Eu até fui salvo, mas eu não continuo, porque sabe uma coisa? É difícil demais. É difícil demais obedecer. Porque eu não aceito isso, porque eu não aceito aquilo, porque eu não aceito a palavra, porque eu não aceitei a correção, porque eu não aceito. Sabe uma coisa? Joguei a toalha. Mas foi pelo esforço da cruz que nós estamos aqui. E Deus está falando que não é para nós não perdermos aquilo que já conquistamos, mas que você alcance o completo galardão. Olha o versículo, a parte B. Vamos lá comigo na segunda parte? Mas para receberdes completo galardão. Quando João diz que existe o completo galardão, então eu trago à minha mente que existe o galardão pela metade, ou nenhum galardão. Se existe o completo, existe o outro que é parte do galardão. Sim ou não? Senão não teria essa palavra completo. Ali fala pleno. Que tradução é essa? Põe aí na tradução Revista e Atualizada. Inclusive na linguagem de hoje, você pode abrir lá, pode verifica a tradução na linguagem de hoje, porque é muito importante nós trazermos o conceito do que é completo. O que seria completo para você? Pastor, o completo para mim é a minha vida vitória em todas as áreas, em todos os níveis. Por exemplo, realização pessoal minha, pessoal como pessoa, realização profissional, realização familiar, realização de intimidade íntima com Deus, realização de ver os meus filhos edificados na igreja, edificados na palavra e tendo um bom futuro. Isso é completo. E quem está interessado em dar o galardão completo é o próprio Deus. Nessa manhã, nós estamos aqui parando tudo na nossa vida para ouvir de Deus. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar que eu não sei? Então, abra os seus ouvidos e receba. Essa o inteiro, essa é na linguagem de hoje. Para receber, antes recebamos o inteiro. Se existe um inteiro, existe uma parte. Ou existe nenhum galardão. E nós vamos ver isso. Vamos agora abrir a Bíblia. Vamos agora tomar nota de vários textos. Mateus 10, 22. Escreve aí na sua anotação. Mas Mateus 10, 22. Mateus 24, 13. Marcos 13, 13. Hebreus 3, 14. Apocalipse 2, 26. Pastor Ricardo, fique aqui na frente para você e o pastor Fábio nos ajudar. Mateus 10, 22, Fábio pode ler? Hebreus 3, 14, Apocalipse 2, 26. Leia você Mateus 24, 13. Mateus 10, 22 agora. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está falando que nós teremos que perseverar até o fim para termos um completo galardão, que é salvação. Mateus 10, 22. Mateus 24, 13. Pastor Ricardo, com o microfone aqui, por favor. Mateus 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. O mesmo texto, porém em outro texto. Aquele que perseverar até o fim. Pastora, eu fui salvo por Jesus há 10, 20 anos atrás. Eu só não estou na igreja porque eu trabalho muito, enfim. Você está na comunhão? Não estou na comunhão. Porém eu creio em Deus. Veja, a Bíblia está dizendo que em tudo você vai ter que perseverar. Perseverar em tudo. Servir a Deus na casa do Senhor, não existe isso, servir a Deus em casa. Se você não serve no templo, me desculpe, não entendo isso. Eu sirvo caminhando, sim, na minha vida rotineira, sim, mas eu acho muito difícil alguém que está fora da casa do Senhor sendo ministrado perseverar. Você, quando fica um mês, vamos dizer assim, por algum motivo, você estava de férias, quando você fica um mês sem vir à igreja, ao templo, com aquela rotina diária de oração, de leitura bíblica, quem já passou por isso pode dizer, depois de um mês de férias, você continua tendo o hábito, com muita instância, com muito fervor, de ler a Bíblia, de ajoelhar e orar? Sim ou não? Nem sempre. Nem sempre. São pouquíssimos que conseguem ter a constância. Muito difícil. Então, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, por isso que vir ao templo, você está mantendo a chama, mantendo a unção, mantendo a alegria. Você vai ficando apático, você vai ficando fraco quando você está tão distante do templo. Sim ou não? Sim. É verdade. Você até tem por disciplina, mas vai ficando fraco depois de um tempo maior. Então uma pessoa que fala assim, eu estou desligado da comunhão um ano, 2 anos, eu estou uns 5 anos. Eu não acredito. Tem os princípios, mas eu não acredito que mantém essa intimidade tão fervorosa, tão íntima com Deus. O inimigo acha brecha, outras coisas ocupam o primeiro lugar. O lugar primeiro tem que ser do Senhor, tem que ser adoração, tem que ser dedicação a Deus, lembrando que Ele é tudo na sua vida. Aí entra outras coisas, entra a família, entra amigos, entra a festa, entra muitas outras coisas começam a ocupar o primeiro lugar. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, pastor, eu estou salvo por Jesus, eu estou batizado, mas pode acontecer de não receber o galardão completo. Uma coisa, seus pecados foram perdoados. Eu não estou dizendo que os seus pecados não foram perdoados, eles foram perdoados, porque se você já sabe que a rotina é essa, voltar para a cruz e pedir perdão, pedir aos pés de Jesus, Jesus te perdoa, mas existe um galardão completo. Nós vamos ver isso, sobre isso. Existe o parcial, existe a falta do galardão, mas porém foi perdoado os pecados. Então nós vamos para frente. Vamos agora abrir Marcos 13:13, Fábio. O pastor Ricardo, Hebreus 3:14. Marcos 13:13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós lemos em Mateus de novo, em Marcos de novo, com instância está sendo dito que se você perseverar até o fim, será salvo. Hebreus 3:14. Hebreus 3:14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guardar até o fim, até Deus chamar. Essa é a confiança, porque nos tornamos participantes de Jesus Cristo, que se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Vamos todos agora juntos em Apocalipse 2:26, eu estarei lendo. Vai lá no último livro da Bíblia, último, 2:26. Olha como Deus aqui nos últimos momentos de encerrar o livro, as Sagradas Escrituras, em Apocalipse 2:26 diz, vamos todos juntos numa só voz comigo, todos já acharam?
Apocalipse 2:26 diz assim: 1, 2, 3. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Meu Deus, aí, isso, autoridade, então vamos dizer, seria recompensa? Se você for até o fim, ter autoridade seria recompensa da honra? Sim. Então está dizendo, olha aqui, ao vencedor que guardar até o fim, vai ter aquele completo galardão. Vai ter o quê? Autoridade sobre as nações. Então, vamos agora destrinchar isso. Autoridade sobre as nações. Sobre as nações estão leis, existe reino, existe autoridades da nação. Você terá autoridade de mover o seu futuro, a sua vida. Pai, eles não me deram, vou dar um exemplo, eles não me deram o visto para entrar nessa nação, mas eu tenho guardado até o fim, tenho sido vencedor nas minhas dificuldades, e em nome de Jesus ninguém me impede de entrar nessa nação. Eu vou entrar agora. Quem dá glória a Deus? Não vai ser as leis, os decretos. Deus cria meios. É tremendo isso, porque é bíblico. Entenda uma coisa, nós não estamos lendo o versículo ou palavrinha de homens, nós estamos lendo a palavra de Deus. De Deus. Pastora, mas foi negado 30 vezes. Mas você está perseverando em fé. A dificuldade nossa, igreja, é nós fazermos uma campanha e nós somos imediatistas, porque essa sociedade agora, do tempo atual, colocaram na nossa vida o drive-thru, que você passa, pega aquilo que você tem para comer e logo já se esquece aquilo que se comeu. Você vem na igreja, recebe a palavra e esquece que agora daqui para frente é andar sobre essa palavra, sem olhar para trás, sem desanimar, sem tirar, sem perder a fé. Então a Bíblia está dizendo que ao vencedor, vamos lá, todo mundo junto? Cadê a Bíblia aberta? 1, 2, 3. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem toma posse, isso é galardão. O cristianismo, escreve isso, não é uma corrida de velocidade. Cristianismo não é velocidade, mas perseverança. Vida com Deus não é aquilo que se ganha mais rápido, aquilo que se alcança mais rápido. E hoje nós vemos muitas igrejas ensinando o que é mais rápido. Eu acabo de batizar, eu já sou obreiro, daqui a pouco eu sou pastor, daqui a pouco eu estou indo para as nações. Não é assim. Não é assim. Tem um ensino meio embutido, meio sem perceber, que para muitos estão sendo ensinados assim. Mas a palavra diz que o cristianismo é de perseverança. É ensino em todos os níveis de perseverança. Eu persevero me santificando, eu me persevero constante na casa de Deus, sendo útil. Eu persevero mesmo de acordo com, mesmo nas tribulações, dificuldades de relacionamentos que você possa ter, eu persevero em Deus. Eu persevero aprendendo para amanhã Deus me dar autoridade sobre as nações. Deixa eu dizer, vamos destrinchar um pouco melhor sobre isso. Talvez você nunca desejou sair do seu país, glória a Deus, mas Deus pode trazer estrangeiros para o seu convívio, e você ter autoridade para ministrar a estrangeiros, a pessoas de outra língua, de outro povo, de outra nação, que cultuam outros deuses, e você ter autoridade de ministrar Jesus e Jesus entrar na vida daquela pessoa. Você fala assim, eu sou ganhador de almas de estrangeiros. Tem pessoas que têm um chamado para ministrar a japoneses, né? Que nem o nosso amigo lá americano, que nos conheceu no American Hall. Tem pessoas que têm um chamado para ministrar aos indianos. Difícil demais. Então está dizendo que aquele que perseverar até o fim, crendo nas obras que Deus faz, Deus dará autoridade sobre os reinos e povos. Estou toda arrepiada, igreja. Eu estou proposta essa palavra na minha vida. Eu preciso disso.
esqueço uma vez, foi no American Hall. Nós estávamos num culto, de repente entrou uma pessoa com uma chilena, uma mulher chilena, e uma semana antes nós oramos pelas nações, lá no GarageBand, no meu prédio, uma salinha que nós temos lá no meu prédio, que é acústica só para aulas de instrumentos, mas nós estávamos com um pequeno grupo da igreja, a igreja ainda era muito novinha, né? Muito bebê, com poucas pessoas, mas ali nós oramos e cada um foi falando o nome de um país, cada um foi nominando, eu oro por tal país, a outra eu oro por tal país, e nós trouxemos à existência o mover do nome das nações. E ali na semana seguinte estávamos nós no culto, eu não sei quem é que estava naquele culto. Você estava naquele culto? Você estava também naquele culto? Aí, tá vendo? Olha os testemunhos, eu não estou mentindo. E então entra uma mulher, eu não sabia de nada. Eu ministrei a palavra, preguei e fiz um apelo. Ela foi a primeira a aceitar Jesus. Aquela moça que entrou, chilena. E aí terminou, ela disse: eu tive que vir ao Brasil. Agora eu estou entendendo porque que eu estou aqui. Você se lembrou agora? Lembrei. Lembrou? Você estava também nesse dia? Olha aí, o povo percebeu. Uma salva de palmas para você que tem perseverado ao teu lado. Estão vendo milagres. E aí ela diz assim: eu não acredito que eu tive que vir ao Brasil para ser salva. Eu só vim, fiz um pit stop em São Paulo, porque é problema no meu voo. E eu fiquei na casa da minha amiga, ela disse que vinha nessa reunião, mas era católica apostólica romana, sei lá, daquelas assim, coração duro. E ela diz: lá no Chile, vários ministraram para mim. Várias amigas são evangélicas, eu nunca quis ir, mas Deus me trouxe. Deu um problema no meu voo, tive que pousar aqui, tive que ficar em São Paulo essa noite. E ela disse: olha, você está chegando na minha casa agora, mas eu estou indo para um culto, vamos comigo? Vamos comigo numa reunião? E ela foi naquele dia, ouviu a palavra que salvava, o coração foi tocado. No primeiro apelo, ela levantou a mão para Cristo, Jesus salvou. Isso é lindo. Você fala assim: são os planos de Deus. Você acha que o Espírito Santo, olha, não está aqui, mas você acha que o Espírito Santo não está cuidando lá? Está. Se Deus criou todo um ambiente para ser salvo, Deus está cuidando lá no Chile. Ela deve ter contado. Saiu da nosso culto aquele dia numa plenitude de alegria muito grande. E depois, no dia seguinte, eu tive notícia: olha, ela está com o coração em festa. Deus a visitou poderosamente. Então eu tenho certeza que ela chegou no Chile contando para as amigas. No mínimo eu tenho certeza disso. E o Espírito Santo se encarrega do resto. Então estou dizendo aqui que aquele que perseverar até o fim é um vencedor. Talvez você está pensando em vencer as pequenas lutinhas do seu dia hoje, da sua situação, do seu contexto hoje. Mas Deus está dizendo que Ele vai te chamar de vencedor até o fim. E Ele vai te dar autoridade sobre povos, nações e línguas. Amém? Tremendo. No Japão. E ela falou: olha, você hoje me alegrou minha mente. Aí, tá vendo? E a igreja está indo para as nações porque nós temos perseverado. Nós estamos aqui. Você está junto comigo perseverando. E a igreja está indo. Está arrepiando. É uma comissária do Japão. Já estou em contato com ela. Ela fala as 4, 5 idiomas. Foi da Lufthansa. Que Deus te abençoe, Elisângela, onde você estiver, aonde essa mensagem chegar. Deus é um Deus que faz. Então escreve assim: não é a forma como começamos a corrida que conta. Não é a forma que você começou a correr que conta, mas a forma como terminaremos essa corrida. O que eu quero falar é o seguinte, sobre as oportunidades que está falando, né? Que o Senhor vai montando. Eu acredito assim, que quando Deus abre oportunidade para a gente, principalmente assim em idioma, é importante você participar e você fazer, porque você nunca sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Deus sempre falou para mim fazer espanhol, aqui não tinha curso ainda. Então eu falei: eu não vou fazer curso espanhol, tá negócio de língua, pra quê? Aí o que aconteceu? O Senhor me colocou numa empresa que precisava de uma pessoa para traduzir contratos. Aí meu chefe falou assim para mim: você é mais velha, eu vou te colocar para fazer o espanhol, vou pagar metade e você vai. Ah não, chefe. Resumindo, o Senhor, uma certa vez, foi marcado para traduzir um contrato da empresa no Rio de Janeiro, e eu fui para conversar com o meu chefe, que é lá no Rio. Chegando lá, não era isso que aconteceu.
O Senhor é um casal de argentinos, estava vindo para o Brasil, era evangélico, mas eles estavam na Argentina e tinham orado: Senhor, eu estou indo para o Brasil em lua de mel, mas eu não falo a língua, não falo nada em português. Mas eu quero que o Senhor prepare uma pessoa que fale espanhol, mas que seja tua serva. Eu estava no hotel de manhã cedo, e de manhã a pessoa passou por mim e o Senhor falou para mim: olha para aquele caso. Eu falei: ai, Jesus, olha, usou coisa feia, é estranho isso. Aí quando foi de manhã cedo, eles passaram de manhã, o Senhor falou: fala em espanhol. Eu não, fala em espanhol. Eu peguei e falei: buenos dias. Ele virou para mim e falou: buenos dias, tu falas espanhol? Eu falei: sim. Aí comecei a conversar com ele, e depois de algumas horas ele falou assim para mim: antes de eu descer do quarto, estava no meu quarto, antes de eu descer, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor que eu quero conhecer Copacabana. Eu não conheço, mas eu queria alguém que fosse servo dele e que me conduzisse em espanhol. Então, que tremendo. Você está me dando um chacoalhão aqui agora, filho. Porque Deus falou para mim e para ele que nós temos que entender o espanhol. E eu já abri o curso de espanhol e não consigo chegar na aula. Muito obrigada. Ou para ontem, fazer as aulas extras, aula de recuperação. Não estou passando de ano. Por que Deus está falando isso? Porque ao vencedor dará autoridade sobre as nações. Você vai ter domínio sobre línguas e povos. Gente, muito lindo, isso é recompensa. Aí você pensa: mas como é que tal pessoa chegou com o ministério em tal lugar? Porque perseverou, porque aguentou os trancos e os barrancos, aguentou os buracos no meio da estrada, aguentou o carro arriando as rodas, e falou assim: o carro parou, mas eu vou a pé, mas eu chego. E aí tem o ministério de pessoas assim, ninguém segura, porque quem é o dinamizador da recompensa e do galardão é Deus. Você fala assim: de mim mesmo jamais. Hoje eu olho a igreja, o ministério, de mim mesmo nunca foi, porque de mim mesmo nunca teve nada. Tinha câncer e enfado, e eu rompia todos os dias mais cansados, eu fazia mais. Deus usou esses dias, o profeta Neuzinho falou assim: estou vendo a tua limitação, e nos dias de cansaço você rompe mais, até sem falar. Deus te cerca de bondade e de recompensa. É bíblico. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Você vai romper teus limites. Então escreve aí: não é a forma que você começa a corrida que conta, mas é a forma como você termina. O modo como a gente conclui os nossos projetos, a nossa vida com Deus, é determinado pelas escolhas que fazemos hoje. E essas escolhas, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. A forma como nós concluímos é determinado por escolhas que fazemos. Por exemplo, hoje você está membro dessa igreja. Quais são as escolhas que você faz todos os dias? Eu vou para lá. Essas escolhas determinarão algo na sua vida amanhã. Escolhas que eu faço hoje todos os dias vão determinar o meu futuro amanhã. Se eu escolher pegar atalhos e desviar, e se eu escolher sair e ir para outro lugar, pode ter certeza que o resultado é outro. Sim ou não? Se você estiver indo, por exemplo, indo para Goiás, se eu pegar um atalho para a direita ou para a esquerda, você vai chegar em Goiás? Nunca você vai chegar em Goiás. Você vai para outro lugar. Então hoje eu queria trazer isso também. O modo como nós concluímos é determinado. Como é que eu vou concluir? Eu estou determinando agora, através de escolhas, a maneira como eu termino a minha vida até o dia de Jesus me chamar. Através de escolhas. E essas escolhas vai formar padrões que nós vamos desenvolver. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Se desenvolvo minha vida cristã, então passo a ter um padrão de vida e conduta com Deus. Eu estou desenvolvendo a minha vida cristã para ser resistente, resignado. O que é resignado? Pode chover, fazer sol ou chover canivete, que nem essa expressão do mundo, mas eu estou na igreja. Você está fazendo escolhas.
está estabelecendo um padrão cristão. Esse padrão de vida cristã que você está estabelecendo na sua vida, certamente vai influenciar um dia a sua caminhada até o fim e como será o seu galardão. A sua escolha hoje determina um padrão de vida, e esse padrão de vida cristão determinará qual é a porção do teu galardão. Por exemplo, quantas vezes você vê pessoas que deixaram a casa do Senhor, a fidelidade ou a união, por fofoca, por um probleminha que teve, sei lá com quem, olhou feio, sei lá, estabeleceu um outro tipo de padrão. Qual é o padrão que estabeleceu? De não permanecer, de arrumar um desvio. Como é que será o galardão disso? Porque Deus não está querendo saber se a bandeira é A, B ou C. Deus quer que você tenha um norte e um padrão. E sobre a questão do padrão, você fala muitas coisas para os seus familiares sem nenhuma palavra. Qual é o teu padrão? O padrão é o seguinte: eu estou olhando para Jesus. Se Jesus falar comigo nesse lugar até o fim, eu vou ser uma bênção lá, eu vou crescer lá, eu vou ser obreiro lá, eu vou trabalhar lá, eu estou indo para frente. Eu tenho esse padrão linear. Mas quando a gente não é linear, a gente é oscilante assim, Deus está fazendo um julgamento, uma leitura, e essa leitura vai influenciar a tua recompensa. Vai influenciar a tua recompensa. Porque em alguma coisa você vai quebrar princípios. Ou você vai viver princípios em obediência, ou você vai quebrar alguns. E Deus não vai mudar os princípios dele para te dar honra. Porque ele vai obedecer o manual. O manual dos princípios da honra são muito rígidos e nós vamos ver daqui para frente. Então veja, se desenvolvo minha vida cristã, então passo a ter um padrão de vida, uma conduta com Deus, e certamente minhas escolhas vão influenciar o modo que um dia terminaremos a nossa caminhada aqui. Deus é galardoador, escreve isso, Deus é galardoador, e nós vamos ver isso agora, Hebreus 11, versículo 6. Pastor Ricardo, Fábio é 11, Hebreus 11, 6. Pastor Ricardo, Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Vamos ver Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, peraí, pastor, galardão é honra? Sim, é honra. Sinônimo de honra? Sim. Mas para ter honra eu vou ter que ter fé. Então joga a sua incredulidade fora hoje, o seu desânimo hoje, o seu será hoje, os seus questionamentos. Deus esqueceu de mim, isso não acontece. Não, eu tenho fé. Eu vou trazer minha memória, a minha fé, porque Ele é galardoador daqueles que buscam com fé. Vamos ver agora o próximo texto, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Abraão teve medo de não suportar o tempo da prova. E ele diz: não temas, eu sou o teu. Querido, com o microfone você nos auxilia, porque você abriu o texto. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão. Abrão ainda não teve o nome mudado por Deus, ainda numa natureza ainda deficiente, porque quando ele tem um novo encontro com Cristo, o nome dele se tornou Abraão. Sim ou não? Sim. Então no tempo ainda que ele não tinha tido novas experiências com Deus, Deus fala assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão e dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo. Diz comigo: o teu grandíssimo. Nossa, não, você falou pouco. O teu grandíssimo. Mais forte, o teu
experiência. Ele não tinha experiência dos milagres, eu estou toda arrepiada. Ele ainda não tinha visto ainda um favor. Mas Deus está dizendo assim: eu sou o teu escudo, eu te protejo de você perder a fé. Eu sou o teu escudo para você manter de pé crendo. Porque foram décadas para a promessa cumprir. Ele tinha 70 e poucos anos, a promessa se cumpre com 99 para 100. 24 anos de espera. Eu sou o teu escudo. E ainda diz: o teu grandíssimo galardão. Então o galardão, a tua honra, aonde está a tua honra? Fala assim: em Deus, é grandíssima a minha honra. É lindo isso, pode aplaudir o Senhor. A palavra é muito clara. Ai, Senhor, eu estava precisando apenas de uma porta de emprego. Mas eu estou falando assim: mas o meu galardão não é só isso. É grandíssimo, é dupla honra, é beleza, é uma vida próspera, abundante, em todos os níveis. E a gente faz uma pausa para falar sobre Abraão. Qual foi o grandíssimo galardão dele? Ele não teve só Isaac. Ele se tornou pai de todas as nações. E ele deixa um exemplo que a Bíblia fala que Abraão foi o pai da fé. Ele esperou contra a esperança. Ele esperou sem ter esperança. Ele esperou contra o diagnóstico. Por exemplo, o diagnóstico é de impossibilidade, mas ele esperou assim mesmo. Todos diziam: imagina, vai ter bebê velhinho, gaga. Mas ele esperou contra a esperança. Estão me dizendo: não, mas Deus fala assim, não sei como é que vai fazer. Vamos ter que engolir. Vão ter que engolir essa. Porque a Bíblia diz que o meu galardão vai ser grandíssimo. Dupla honra. Dupla é pouco, meus irmãos. Dupla é pouco. Vem algo transbordante. Mas isso é para quem persevera. Vamos ensinar tudo, não ensinar pela metade. Porque fica ensinando pela metade que o povo vai ter dupla honra. Só esqueceu de encontrar Jesus, de lavar no sangue do Cordeiro, de selar sua fé no batismo. Esqueceram de ter renúncia. Esqueceram de perseverar contra esse mundo, de rejeitar toda a obra da malignidade dessa terra. Porque a Bíblia diz que para um galardão grandíssimo terá renúncias, terá um processo. E você já está no processo. Salmo 119. Abra sua Bíblia em Salmo 119. Eu estarei lendo aqui versículo 9 e o versículo 11. Salmo 119 é o salmo maior da Bíblia, que tem 176 versículos. Um dia eu espero ler o Salmo 119 nessa igreja. Eu espero você perseverar até o fim, acompanhando a leitura, porque vai ter um grandíssimo galardão. Salmo 119, versículo 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, mas não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, se você quer honra, guarda no coração para as palavras de Deus, os ensinos, os decretos, para você não pecar contra o próprio Deus. Esses dias atrás alguém falou para mim que não poderia estar aqui porque eu tinha que procurar um lugar que Deus falar com ela. Eu falei assim: como é que é? Deixa eu usar um cotonete, limpei, tirei a cera, repete para mim por favor, e disse assim com todas as letras: eu preciso sair da igreja para estar num lugar que Deus fala comigo. Eu falei assim: você tem noção do que você está dizendo? Você tem noção que você está ferindo o próprio Deus que fala? Porque a Bíblia diz que Deus fala pelo vento, Ele usa uma criança, Ele fala pela música, Ele usa até a mula para falar com o profeta, Ele usa meios e situações para falar com qualquer um. E você está dizendo que na casa dele não fala com você? Glória a Deus! Aleluia! Eu falei: Chegou a esse ponto, e repetiu,
E a Bíblia está dizendo assim: eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso é pecar contra Deus. Dizer, Deus não falou comigo nesse culto. Falou, o problema era a cera. Ele tapava os ouvidos, porque a Bíblia fala assim: tu estás numa casa rebelde, que tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Igreja, existe o galardão completo, existe o galardão parcial, existe nenhum galardão. Nós precisamos escolher aonde damos a honra a Deus. Se queremos dar ou não queremos dar. Salmo 57, versículo 2. É pesado isso que eu ouvi, não foi? Você ficou assustado? Deus falar com você nesse lugar, meu irmão? Eu quero te fazer uma pergunta sinceramente. Fala. Você não tem dúvida. Será que você não está querendo me enganar? Não, você está falando a verdade? Eu estou passada até hoje. Versículo 57. Deus é galardoador. No Salmo 57 diz assim. Versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então ele tem um galardão porque é ele que executa. Sim ou não? Eu vou clamar a Deus porque é ele que executa todas as coisas, não é você. Então Deus, vamos aqui para frente. Deus é galardoador e ele ama recompensar seus filhos. Guarde isso na sua mente. Ai, pastor, eu não tenho isso tudo. Ai, eu não tenho isso, então Deus não me dá. Dá sim. Agora tem uma coisa, vamos saber distinguir as coisas. Mediante as suas condições, Deus vai te dar. Se a sua condição de preparo é muito grande, Deus dá muito grande. O testemunho da Maria falou tudo. O testemunho da Maria, quarta-feira, para mim, eu acho que é o melhor do ano. Não sei se o seu é o melhor do ano. Não, irmão, peraí, depois você conta. Agora não é hora do testemunho. Mas eu só vou fazer a menção. Quantos anos sem ver essa família que ela testemunhou? Acho que tinha mais de 3 anos. Não, é mais que isso. Eu realmente não tenho. Não é décadas que ela não trabalha mais lá? Não entendo. Não, ela não é assim. Essa família, não é que ela trabalhava para essa família acolheu ela quando ela ficou sem mãe. Entendi. Quando ela ficou órfã, essa família acolheu a Maria. Maria desejou ter um lugarzinho para ela, entrou uma confusão, entrou na justiça, no terreno que ela havia pleiteado, nunca rolou, o tempo passou, ela aceitou Jesus, a família ficou sabendo, ficou feliz e procurou ela agora. Há muitos anos atrás o homem falou. Esse terreno é outra história. É outra história, porque ela queria comprar um terreno, aí houve oferta do terreno para ela comprar, mas foi uma cilada. Ela deu dinheiro para comprar o terreno e perdeu o terreno. Só que esse terreno não tem nada a ver com o outro. Ela somente usou. E aí aquele homem que acolheu Maria, o esposo daquela mulher, disse assim: Maria, um dia que eu morrer, eu vou deixar um negócio para você. Ela ria, mas não levava nada a sério. Agora, depois que está com Cristo, Deus realmente, um ano que o homem morreu, agora que ela está com Jesus, Deus tocou no coração da mulher: vou honrar a palavra do meu esposo. E agora pode vir, porque o papel está já sendo preparado no seu nome. 500 metros quadrados de um lote. Maria não teria a menor condição de comprar isso. É Deus. Você trabalha como doméstico e mal dá para sobreviver, para sustentar e sustentar os filhos. E Deus fala assim: mas eu estou te dando o lote, 500 metros quadrados. Quando envolve herança de família, né? Ixi, é briga. Realmente isso não sai. Não sai. Dessa forma, entendeu? Não sai desse jeito. Isso aí é Deus, um Deus de dupla honra, que dá um galardão completo. Amém? Vamos aqui, ó. Eu gostaria de dizer: não é sábio recompensar um mau comportamento. Você recompensaria o mau comportamento de um filho? Não. Todo mundo aqui é unânime nisso? Eu vou recompensar meu filho e vou dar um pirulito porque ele está fazendo, está chutando, está batendo. Você não vai fazer. Você vai dar um corretivo nele. Premiar aqueles que não merecem, ou não mereceram, ou que não conquistaram aquela recompensa, destruindo o poder do incentivo. Diz assim comigo: incentivo.
incentivo é coisa boa. E hoje Deus está incentivando eu e você a conhecer os princípios da honra, para nós alcançarmos as recompensas dele. Então diz assim para mim: amor é diferente de prazer. Deus ama seus filhos, mas Ele tem prazer quando os seus filhos o buscam com sinceridade. Porém, Deus ama seus filhos e não tem prazer no perverso, no filho que tem um coração perverso. Deus ama seus filhos e não tem prazer em dar para aquele que anda em desobediência a Ele. Ele ama. Então por isso você vai ver pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor e o amor de Deus ainda alcança. Mas Deus não tem prazer na vida errada. Deus vai criar uma maneira, um método, um jeito de atrair e transformar e libertar para ter prazer no louvor daquela vida, na adoração. Deus ama, mas Ele não tem prazer no pecado. Deus ama, mas Ele não tem prazer numa vida toda desordeira. E tem gente dentro da igreja que está assim, sendo amado por Deus e aborrecendo a Deus com uma vida desordeira dentro da igreja. E está dizendo que vai ter dupla honra. Os irmãos, me desculpe. Se não é você, fala para quem seja amanhã. Olha-se no espelho. Tem um novo encontro com Jesus. Deus é coisa santa, reta. Ele quer ter prazer em nós. A Bíblia diz que Deus tem prazer na adoração perfeita. Ela tem prazer no louvor que sobe como aroma suave. E tem louvor que não passa nem do teto. Mal sai da boca. Porque a boca é maldizente, porque a boca é desrespeitada. Ela é desrespeitadora da autoridade de Deus. Ela é desrespeitadora dos seus irmãos. Como é que pode dizer que Deus ama e tem prazer nisso? O profeta até entrega a palavra: olha, para mim que o projeto de Deus é esse. Mas ele depende agora da sua parceria. O que você faz com isso? Eu nunca esqueço uma vez, por isso que eu tive sempre muita preocupação com relação às profecias, porque tem que ter muito estrutura espiritual. Esse ano nós trouxemos a nossa querida pastora Marta, mas tem muitas pessoas que ouviram, não tem nenhum ensino, não tem nada, e não procuram e não querem. Então eu sei como é que vai ser bem longa. Vai ser bem longa a caminhada para alcançar. Lamento, mas esse é o curso. E eu lembro uma vez que, bem no início da igreja, teve uma querida irmã que entregou uma palavra linda para uma moça. Deve lembrar quem é, lá naquele dia na América Hall. E que Deus ia fazer isso. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Nunca mais apareceu. Aí Deus vai fazer. Então vocês estão lá. Tem que ter muito cuidado. Bênçãos decorrentes da honra. Você já conhece o plano de Deus. Não é te oculto, porque Ele já abriu a boca do servo, já abriu a boca da profeta, já te revelou tudo que Ele planejou. Agora o trabalho é meu e seu. Perseverar até o fim. Trabalhar, aprender, estudar, orar, jejuar, santificar, separar, andar em perseverança e obediência, ser submisso. É muita coisa. Você já sabe o que é para amanhã. Deus já sabe, Ele já mostrou para você, Ele já te revelou. E aí, o que você faz com isso? Você fala assim: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu quero viver os planos de Deus para mim. Porque se eu viver os planos de Deus para mim, eu estou toda arrepiada aqui. Vai ter alegria perpétua na minha vida. Vai ter paz. Pastora, se eu estiver vivendo os planos de Deus para mim, vou ter luta? Vai, porque eu também estou tendo. Mas como é que então é isso? Só que é o seguinte: tem provisão de socorro todo dia. Tem maná todo dia. Tem desafios para maturidade. Tem lutas para você ser maduro. E você fala assim: mas eu tenho um objetivo, porque Deus já falou. Ele vai cumprir. Senhor, está gravado, está escrito, está dito. Sim ou não? Sim. E qual que é o seu outro trabalhinho que você tem que ter? Não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Deus me plantou nesse lugar para aprender. Amém? Amém. Que coisa linda. Mas nunca
se esqueça quando alguém chega para você e fala assim: Deus falou e não está acontecendo nada. Aí você tem que falar assim: o que você está fazendo por isso agora? Também nada, então. Busca muito, alcança muito. Busca pouco, alcança pouco. Busca pela metade, alcança. Recebe Jesus pela metade. Busca nada, ganha nada, filho. Você está recebendo na proporção da tua busca. Tem pessoas que não buscam, não querem mudar, não querem ser transformados, e ainda diz que Deus tem a obrigação de fazer. Deus está falando essa manhã. Você pode dar glória a Deus? Vamos para frente. Deus ama cada um de nós profundamente, o seu amor é perfeito. Mas isso não significa, Delva, ajuda ali, peça para Ele ali fora. Isso não significa que não haverá momentos que Ele estará insatisfeito com as nossas atitudes e escolhas. Por isso que voltar para Deus todos os dias é o melhor caminho. Senhor, essa é a minha atitude aqui. Ela é humana, ela é carnal. Por favor. Muitas vezes, querida, pede para ir lá. Obrigada. É lá para fora mesmo. Oh, Senhor. Isso é uma bênção, sabia? Glória a Deus. Pensa na aprovação. Todo dia tem essa na minha casa. Glória a Deus. Está sendo gravado, está captando tudo aqui. Deus recompensa aqueles que dão ouvidos aos seus conselhos. Avisa ali. Deus recompensa aqueles com quem Ele está satisfeito, aqueles que dão ouvido aos seus decretos, aos seus conselhos. Então, quantas vezes a gente tem atitudes, tem palavras, tem comportamentos, tem pensamentos, que Deus diz que sonda tudo isso. Ele sonda. Você não nem abriu a boca para falar, mas Ele já sondou. E Ele pode ter ficado insatisfeito. Ele pode ter ficado triste. O Espírito Santo pode ter se entristecido. Então Ele me ama, mas Deus pode estar insatisfeito. Traz esse temor do Senhor no seu coração aqui nessa manhã hoje. Traz isso simples assim. Você que está nos assistindo, traga isso para a tua mente. O Senhor diz, a Bíblia diz assim: como eu me ocultarei da presença de Deus? Se eu descer ao mar, lá estás. Se eu subir mais aos céus, Ele lá estás também. Se eu fizer na profundeza do mar minha cama, lá já encontrará o Senhor. Se eu penso, Ele já conhece tudo. A Bíblia diz que antes da minha palavra vir à boca, todas as minhas palavras virem ser proferidas. A Bíblia diz, Davi dizia: o Senhor já conhece todas elas. Se Ele já conhece pensamentos de desânimo, pensamentos de fracasso, pensamentos de falta de fé, pensamentos que aborrecem a Deus, então Ele ama, mas Ele às vezes fica insatisfeito. E quando fica insatisfeito, Ele não tem prazer e atrapalha a recompensa. Mas se a sua atitude for como a Jeremias, que eu preguei domingo passado, domingo na quarta, né? Não vou ficar olhando para esse caos. Eu não vou dar o meu coração à ira. Não vou entregar a minha boca à falsidade, nem para a hipocrisia, para o fingimento espiritual, dizer que eu sou de Deus, que eu tenho fé, e agora eu não estou tendo coisa nenhuma. Não vou dar a minha boca para ser maldizente, para blasfemar. Não, eu vou trazer à memória aquilo que Deus falou para mim. Deus já avisou, Deus já prometeu que caiam da minha presença toda palavra contrária. A minha vitória já é certa. Deus, vendo essa atitude, Ele traz a recompensa, aí Ele sela. Aí é como se você falasse assim, Deus falasse assim: agora eu gostei, agora eu me manifesto, porque agora você está pensando do jeito que eu penso. Amém? Amém. João 1,8, ele diz que para receberdes o completo galardão. Então, se tem completo, existe a recompensa parcial, ou existe nenhuma recompensa. Então, para isso, nós vamos pensar que aonde é que tem a melhor recompensa? Diante do tribunal de Deus. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios. 2 Coríntios 5.
Achou um tesouro. Que maravilha. E você também está achando um tesouro nessa manhã. Você pode dizer amém? Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, de 9 a 10. Então deixa eu dizer aqui uma coisa. O nosso galardão será dado também, não só nessa terra, mas na vida futura, na vida eterna, diante do tribunal de Cristo. Então escreve assim: o completo galardão. Pode. Nós não estamos falando de salvação, mas estamos falando de recompensas. Escreva isso. Não estamos falando de salvação. Salvação você já alcançou através do sacrifício da cruz. Coisas distintas. Eu fui salvo. Mas e além da salvação existe recompensa para aquele que persevera. Então vamos falar do tribunal de Cristo. O trono do julgamento de Cristo. 2 Coríntios 5, 9 e 10 diz assim. Todos acharam? É por isso que também nos esforçamos. Vamos ler junto comigo, numa só voz? É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pesou? E às vezes a gente só fica lembrando que a dupla honra virá. E às vezes a gente pensa que é só isso que é o nosso objetivo. O seu objetivo é fazer o bem sem olhar a quem, porque um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Para o que, irmãos? Versículo 10. Para receber. Para que cada um, a parte B do versículo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu falo aqui que essa parte é o galardão eterno. Essa parte é o galardão eterno, mas existe o galardão ainda nessa vida. Existe ainda um galardão nessa vida. E Deus está dizendo que então, segundo o bem ou o mal, vai ser nessa medida que vai ser a nossa colheita. Tem um versículo que fala assim: nessa vida se faz, nessa vida se paga. Não é? É mentira? Sim ou não? Não. Não é mentira. É verdade. Nessa vida se faz, nessa vida se paga. Mas pastor, e o perdão de Jesus? Foi concedido. Mas existem as consequências do pecado. E as consequências do pecado Deus não tira. Você vê isso literalmente na Bíblia. Quando Davi pecou, Deus perdoou. Mas a consequência do pecado, do adultério dele, contaminou os filhos. E entrou os demônios das entidades malignas do pecado, do adultério. Os filhos tiveram incesto, abuso, violência. Um matou o outro e aí foi uma desgraça. Porque abriu portas espirituais para o mal. Quando Davi fala assim: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. E o profeta diz: perdoado está. Tanto é que Deus não tira ele do trono. Mas a consequência do pecado entrou. Quer ver mais? Adão e Eva. Eva pecou. Trouxe para a humanidade o pecado. Eles se reconciliam com Deus. Deus toma uma atitude, se afasta deles. Não vai mais ao jardim conversar com eles. Isso é uma consequência do pecado, sim. Deus os perdoou, mas nunca mais foi como antes. Existem outros textos, quer ver? Tanto é que a consequência do pecado de Eva, nós temos cólicas, temos dores de parto. E a Bíblia diz assim que agora, tudo bem se esse pecado está perdoado, mas é o seguinte: vai ter que ter suor do rosto agora para poder comer e beber e viver. Porque antes, Deus deu tudo de graça, de bandeja. Olha que maldita Eva. Minha mãe disse que se ela pudesse, ela teria matado a Eva. Que ela tem um desejo enorme de ter matado a Eva. Minha mãe fala. Acho que eu poderia também ajudar. Você poderia me ajudar nisso? Por quê? Porque nós, mulheres, agora temos dores de parto, nós temos cólicas todos os meses.
para o nosso sustento vir, nossa comida vir, olha, é com sacrifício. Então é uma consequência, Deus tirou a consequência? Deus deu o segundo proceder. E qual foi o proceder deles? Desobediência. Deus pôs limite. Vocês têm esse jardim mais bonito do mundo. Eu estou te dando a casa mais chique do mundo. Eu estou te dando a vida mais rica desse mundo. Tem tudo. Tem até um rio que passa. Imagina a casa maior da terra. Foi a casa de Adão e de Eva. E eles receberam a visita mais importante que existia na face da terra. O próprio Deus ia lá tomar cafezinho da tarde com eles, comer uma frutinha, comer um mamãozinho e tomar um cafezinho da tarde, ter um papinho, um dedo de prosa. Mas é o seguinte: de tudo que eu dei, eu estou pondo um limite. Nisso aqui vocês não vão pôr a mão. Não é para tocar nessa árvore. Em todas as nossas vidas, na nossa vida cristã, Deus também nos dá tudo, mas por limites. E nós vamos falar sobre esses limites, sobre a autoridade de Deus, sobre a autoridade na vida secular, sobre a autoridade familiar. Olha, pensa nesse estudo. O estudo vai ser revolucionário. Vai mudar a sua vida com Deus, sua vida na igreja, sua vida em casa, seu casamento e sua vida de negócios. Amém? Então, Deus pôs um limite, mas eles quebraram o limite. Eles foram e tocaram e provaram, porque Satanás conversa com Eva. Você vai ficar sabedona. Isso aqui é a árvore do bem e do mal. Você vai saber tudo. Pode comer. Aí começa a quebra de autoridade espiritual. Satanás entrou para quebrar a autoridade de Deus. Satanás entrou para fazer, sabe o quê? Disputar a autoridade. E hoje na nossa vida, Deus é Deus na nossa vida, e Satanás está sempre chavecando, te induzindo a fazer uma disputa com o próprio Deus. Quer ver que eu vou comandar a vida dela? Quer ver que eu vou comandar a vida dele? Eu só vou dar uma sopradinha e vou quebrar a autoridade espiritual do próprio Deus na nossa vida. Ele não é o nosso guia? Não é Ele que nos conduz? Vocês estão pensando se é? Quem pode dizer amém? É o próprio Deus que me guia, que me conduz. Mas Satanás sempre chaveca. Mandaram você fazer isso? Não vou fazer aqui nada. Por que eu tenho que obedecer desse jeito? Por que tem que ser assim? Está quebrando a autoridade que o próprio Deus está tendo na tua mente, no teu coração. Satanás quebrou. E o que aconteceu? Veio as consequências do pecado de Eva. Vamos para frente? Quem dá glória a Deus? Então cada um vai receber o que merece. Atenção, os nossos pecados não serão julgados uma vez que o sangue de Jesus erradicou a punição eterna determinada para o pecado. Em vez disso, seremos recompensados ou sofreremos perdas pelo que fizermos como crentes. As nossas ações, palavras, pensamentos, motivos serão inspecionados à luz da palavra. Pensa assim: Deus, a Bíblia diz que Deus tem 7 olhos e Ele percorre vocês sabiam disso? Os 7 olhos de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Quem sabe disso? Quem não sabe, vamos aprender a Bíblia. Vamos aprender. Arrumou uma Bíblia com as letras maior para mim, por favor. Tem Bíblia maior aí? Não tem. Aquela está guardada lá de coração. Olha, Senhor, até para mim está difícil, meu irmão. Só pela revelação do Espírito para poder ler. Mas Deus vai prover uma maior. Vai dar, nós vamos providenciar uma Bíblia maior para você. Então veja bem, a luz da palavra de Deus é uma lupa. Tem que ser uma lupa na minha vida e na sua vida. É como se o farol de Deus entrasse e fosse: nossa, eu nunca pensei que era assim. Eu pensei, Deus descobriu. Agora eu também estou sabendo. Se eu estou sabendo agora, eu já sabia antes. E se agora eu descobri que eu estou vivendo desse jeito errado, eu tenho que mudar. Então, Ele inspeciona a nossa vida através da palavra. Vamos ver 1 Coríntios 3. Pastor Ricardo, 1 Coríntios 3, versículo 14 e 15. Fábio, Apocalipse 3, versículo 21. 1 Coríntios 3, versículos 14 e 15. Vamos ouvir?
Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Se permanecer sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Diz comigo, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, será salvo, todavia, como que através do fogo. Então deixa eu dizer, a Bíblia diz que o nosso templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a obra que o Senhor tem edificado na nossa vida, esse templo que está sendo edificado, pensa o seguinte: esse corpo é altar do Deus vivo. Amém? Antes o inimigo pode ter tido legalidade de usar o teu corpo, mas a partir de agora o meu corpo é templo vivo do Espírito Santo. E ele está dizendo que se você permanecer nessa obra que foi edificada, então receberá galardão. Estão compreendendo? Por exemplo, pastora, como é que seria isso? O seu corpo glorifica a Deus? Ele adora a Deus? Ele levanta as mãos no santuário? O seu corpo é limpo, é purificado pelo Espírito Santo de Deus na vida espiritual? O inimigo não tem mais brecha para entrar? Se não tem, Deus edificou verdadeiramente esse templo. E se foi edificado a tua vida é para o louvor do nome do Senhor, então receberá galardão. Mas se isso que foi edificado se queimar e sofrer dano, vai para o fogo eterno. Então significa o seguinte: pastor, eu fui salvo, assim, fui salvo. Nós estamos falando sobre recompensas. E nós estamos falando sobre recompensas eternas no céu. Quando você chega diante do tribunal de Deus, presta conta, filhinho, você me serviu enquanto vida você teve? Você perseverou? Você teve em comunhão comigo, diz o Senhor? Você ganhou vidas para Cristo? O que você fez? Não, pastor, não, Senhor, me perdoa, mas eu não perseverei, eu voltei para os ídolos, eu voltei para o pecado, eu voltei para o mundo. Ah, sim, então esse templo que foi edificado se queimou e vai se queimar no fogo eterno. Haverá condenação. Mas se você chegar diante do trono do Senhor, enquanto eu vida tive, o Senhor me deu 80 anos, e 80 anos, desde o dia que eu te aceitei como Senhor e Salvador, eu permaneci. Então eu falo assim: entra para o gosto do teu Senhor, receba a coroa da vida, receba uma nova pedrinha com um novo nome, sabia disso? Vai ter um novo nome. Entra para ter as recompensas eternas, paz eterna, galardão. Nossa, eu estou toda arrepiada aqui, galardão eterno. Por quê? Porque você honrou a Deus enquanto vida você teve, e não voltou mais para um lugar onde veio. Então haverá recompensa. Então essa primeira parte nós estamos falando de recompensas eternas. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei como o meu Pai no seu trono. Então significa que no mundo espiritual, quando entrarmos pelos portões celestiais, sentaremos à direita de Deus Pai no trono de Deus, e seremos vencedores juntamente com Cristo. É muita honra. Vamos ver as decisões do trono de julgamento. Hebreus 6, Fábio, versículos 1 e 2. Escreve aí, Hebreus 6, 1 e 2. Pode ler. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então aí haverá juízo eterno. Todos acharam, Hebreus? Todos acharam?
Coloca aí, Fábio, o texto. Aqui em Hebreus ele está dizendo que haverá um juízo eterno, concorda? Então, igreja, é hora de nós nos despertarmos, porque o trono do julgamento é anunciado na palavra para trazer recompensas e o julgamento para o julgamento eterno. O padrão de Deus, a promessa da recompensa no trono do julgamento com bênçãos nessa vida e não que há de ser eterna. Vamos ver agora sobre as recompensas no dia de hoje. 1 Timóteo. Espera só um pouquinho, aqui fala na doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, significa que Cristo, prossigamos até a perfeição, não tendo outro fundamento, mas, de obras mortas, mas da doutrina, que se eu firmo a minha fé, através do batismo, se eu tenho a imposição de mãos, levanta aqui, a consagração, a ressurreição dos mortos como fé na sua vida, você terá o galardão eterno. Abre 1 Timóteo 4, 8. Nós iremos ver a recompensa nessa vida. Então existe a recompensa eterna, mas existe na palavra de Deus que eu terei recompensas ainda nessa vida. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus quer nos abençoar. Pastor Ricardo, 1 Timóteo 4, versículo 8, poderia ler? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, tudo é proveitoso, porque tem promessa na vida de agora e na vida eterna. Então ele está dizendo que tudo que é um exercício físico. Como é que é o exercício? Eu exercito fisicamente buscar a Deus. Eu tenho um exercício mental de buscar a Deus. Eu tenho um exercício no meu coração. Eu malho o meu coração o tempo inteiro para amar a Deus. Então vai ter recompensa nessa vida e vai ter recompensas na vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor e começar a dizer glória a Deus. Eu estou no caminho certo. Provérbios capítulo 13, 31. Fábio, projeta aí. Pastor Ricardo, leia. Provérbios 13, 31. Louvado seja o nome do Senhor. Acharam? Provérbios 13. Está errado. Provérbios 13. Não tem o 31. Termina no 25. Eu devo ter copiado errado. Pastor, não é 21 não? Pode ser. É o 21. Isso mesmo. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Amém. Quem dá glória a Deus. Então Deus tem planos de te dar um galardão de bênçãos do bem. Não colher o que é mal. Deus está dizendo que a desventura persegue os pecadores. O que significa desventura? A ruína. De repente o caos persegue quem é um pecador. Mas os justos serão galardoados com o bem. O bem do quê? Bem dos outros ou bem de Deus? O bem de Deus. Deus dá comando lá em cima e dá comando na terra. Amém? Vamos em frente? Abra sua Bíblia em Provérbios 10, 22. Todos numa só voz junto comigo? Esse versículo você põe milhões de estrelinhas. Pega a sua canetinha, grifa na sua Bíblia, faz um bom rabisco. Nunca se esqueça desse versículo. Vamos ler junto comigo? Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A bênção que Deus traz para a sua vida é para te enriquecer de todos os níveis
e não traz desgosto. Por exemplo, um casamento dado por Deus é para bênção e não para desgosto. Um trabalho vem para enriquecer com alegria a sua sobrevivência e não para te trazer desgosto. Se na presença de Deus você foi fiel e você buscou algo de Deus e Deus te deu, vai ter lutas? Vai. Vai ter dificuldades? Vai. Mas é para desgosto? Não. Então tem que rejeitar. Todo espírito de desgosto aqui não pode ir embora, porque é para bênção e para minha alegria. Porque foi dado por Deus. Aí você tem que orar a palavra. Assim está escrito: a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Eu orei muito pela minha vida sentimental. Assim. Ai, obrigada, Fábio. Eu orei muito pela minha vida sentimental no tempo de espera. Senhor, a tua palavra diz que a tua bênção enriquece e não traz desgosto. Então traz algo que enriqueça a minha alma, a minha vida, e que eu tenha um lar de verdade. Amém? Provérbios 28, versículo 20. Vamos lá junto comigo? Desperta. Nós vamos para frente aqui. Quero mais uns minutinhos. Você vai comigo? Amém. Provérbios 28, 20. Amém. Numa só voz. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O que os políticos estão fazendo? Apressaram para se enriquecer ilicitamente. E o que veio sobre eles? O castigo. Você acha que eles vão prosperar nisso? Uns morrem de câncer, outros morrem a tiro, outros morrem de outro jeito e não desfrutam daquilo que roubou, porque foi ilícito. Mas um homem fiel a princípios bíblicos, fiel a Deus, diz comigo, será acumulado de bênçãos. Então você fala assim: pastor, eu estava fazendo a campanha por uma bênção que é tão urgente. Fala assim: filho, não é pouco, vai ter bênçãos acumuladas. Aleluia. Homem fiel vai ter bênçãos acumuladas. O que Deus começou a fazer na sua vida, ainda você nem tem noção, virá coisas grandes. Se há mediante as palavras de João recompensa completa, recompensa parcial ou nenhuma recompensa, então nós vamos agora ver a vida de Jesus. Porque esse conceito da recompensa total, galardão completo, recompensa parcial e nenhuma recompensa, você vai ver literalmente na vida de Jesus. E nós vamos entrar então agora no segundo capítulo: recompensa parcial e nenhuma recompensa. Vocês me aguentam mais uns 15 minutos? Vamos terminar 12h30? Está muito tarde para todo mundo? Bom, vamos ver se até 12h20. Eu não queria deixar sem você ir para casa pensando nisso. Enquanto Jesus andou pela terra, uns receberam uma recompensa parcial, outros receberam total, e outros não receberam nada. Pastora, que é isso? Esse Jesus fez acepção de pessoas? Não, ele não fez acepção de pessoas. Ele deu a justa medida mediante comportamentos. Vamos ver? Então escreve aí agora, capítulo 2. Recompensa parcial ou nenhuma recompensa. Misericórdia, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre e guarde. Cidade de Nazaré foi uma cidade que esperava com ansiedade o Messias. E eles esperavam a manifestação do Messias na comunidade judaica. E eles já estavam avisados que viria o Messias. E eles esperavam receber um rei. Eles eram diferentes dos cristãos dos nossos dias. A maioria sabe que nós estamos vivendo um período que está para receber a segunda vinda. Mas Jesus disse que conheceríamos a estação, mas não o dia. Saberíamos da estação, mas não saberíamos o dia nem a hora. Portanto, não há motivos para acharmos que os israelitas conhecessem o tempo da vinda de Jesus. Eles não sabiam, mas eles estavam na expectativa de fazer cálculos, contagem, fazer
analogias dos tempos do acontecimento. Assim como nós cristãos estamos observando os sinais da terra, aquecimento, falta de água, terremotos, pestes, doenças que antes não tinha, agora tem, nação contra nação, governo, tsunamis, tudo isso vem anunciando a volta. Então a gente vai fazendo alinhamento dos planetas, né? E a gente tenta prever. Assim os israelitas também faziam, mas eles não tinham ideia de quando chegava, quando chegaria o Messias. Então ele diz que Daniel escreveu o espaço e tempo nos seus escritos, e os mestres da lei disseram aos magos onde encontrar o menino. Vamos ver? Mateus 2, versículo 4. Quando eles sabem disso, ali começa o problema. Mateus capítulo 2, por favor, pastor Fábio. Mateus capítulo 2, versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Eles já estavam indagando onde é que esse menino vai nascer. Eles começam a querer interferir as autoridades judaicas, as autoridades espirituais. Vamos agora em Marcos capítulo 6. Eles sabiam que o tempo era chegado, mas quando o Messias foi revelado no meio deles, olha a reação estarrecedora daqueles religiosos. Marcos capítulo 6, Fábio, verso 5. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, olha o que houve no meio deles. Eles estavam achando onde é que o menino tinha que nascer. Mas aqui, eles têm atitudes, reações estarrecedoras. E aí, nesse texto, fala que Jesus não pôde fazer, diz assim comigo, nenhum milagre. Aonde? Em Nazaré. Aonde ele? Por que Nazaré? Porque ele nasceu no meio daquela comunidade que questionaram onde ele ia nascer, no meio de uma comunidade que questionaram que menino é esse, quem diz que ele é o Cristo, quem diz que ele é o Messias. Aqui a Bíblia começa a observar e começa a nos trazer agora uma lição muito interessante. Diz assim, fala assim comigo, versículo 5: não pôde fazer ali nenhum milagre. Você pega a sua caneta e grifa isso. É estarrecedor você ler isso aqui. Ele não pôde fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6, leia comigo, todos juntos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus prega em Nazaré e ele é rejeitado pelos seus. Ele prega onde o pai mora, onde a mãe mora, onde os irmãos moram, onde o povo dele mora, aonde ele nasceu, ele cresceu, foi carpinteiro, ajudou o pai. E para aquele povo falar assim, Jesus viu a incredulidade que tinha no coração deles, e por causa disso não pôde fazer milagres. Não que Jesus não tivesse poder, mas a falta da honra, eles não alcançaram a recompensa das bênçãos e dos milagres. O que faltou? A honra. Quando às vezes nós entramos no templo de Deus, eu quero trazer isso aqui agora, eu não posso despedir ninguém para ir embora para casa sem a gente ter já o insight do que esse curso, do que essas ministrações de discipulado vai mudar na nossa vida. Quando nós entramos na igreja, totalmente indispostos espiritualmente, totalmente apáticos, totalmente sem fé, totalmente sem adoração, você está trazendo um problema. E esse problema não traz favor. Não atrai o favor. E Jesus
não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns. Então, para ele, para Jesus, curar alguns não é milagre ainda. O maior milagre é transformar. O maior milagre é ressuscitar quem está morto. O maior milagre é coisas grandiosas. Fez apenas o que é básico. Impôs as mãos. Curou. Está escrito. Eu não estou inventando, não. Está escrito aqui. E nós vamos agora apertar as tarraxas quando a gente vai começar a meditar. Como é que eu entro na presença de Deus? Como é que eu entro no templo? Como é que eu venho para ter um encontro com Jesus? Porque nós sabemos que Jesus anda conosco, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele diz que Ele não abandona, eu sou o teu pastor, eu estou junto. Mas muitas vezes nós não estamos honrando. O milagre, o maior milagre não vem. Quem está recebendo isso no Senhor? Então eles disseram assim, eles pensaram, Ele não quis fazer ali algum milagre, mas em vez disso, especifica, Ele não pôde fazer. Está chiando, né, Felipe? Diz assim, Ele não pôde fazer. Vamos? Diz para quem está do lado, Ele não pôde. Não porque Ele não quis, mas é porque Ele não pôde. A Bíblia diz que Deus não dará glória ao outro. E que Ele não dará a glória dele a ídolos, a demônios, a outras coisas, e nem ao homem. A glória é só dele. Então tem ambientes que não está preparado para a glória ser dele. Isso é muito sério. Aquelas pessoas daquela comunidade falavam assim, mas esse não é aquele moço que fez aquela mesinha que está na minha casa? Não foi ele que fez as cadeiras que a gente senta lá? Ele está dizendo que ele é o Messias, que nós estávamos esperando. Fala sério. Mas ele não é aquele moço que estudou lá com os nossos filhos na escola, o Torá? Talvez aquela comunidade pensasse assim já a respeito de Jesus. Nós vimos esse menino crescer. E estão dizendo que ele é o Messias? Ele fez lá. Deu uma lixadinha nos bancos, ele fez uma mesinha, fez as cadeirinhas que a gente senta. Ele não passa de um filho do carpinteiro, gente. E ele está dizendo que ele é o salvador do mundo. Fala sério. Isso afrontou. Isso afrontou o próprio Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus diz que Ele não pôde fazer milagres em Nazaré. Por isso que aí vem aquela expressão de Jesus, muito interessante aqui nesse capítulo. Versículo 4, todos juntos numa só voz comigo. Jesus, porém, lhes disse, vamos lá? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por isso que não tem honra. Por isso que você ensina, não entra. Por isso que você fala para sua irmã, seu irmão não entra, não dá frutos. Por isso você tem que orar, Senhor, traga pessoas para ministrar o coração do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus tios. Eu não tenho que pregar a eles, eu só tenho que mostrar o meu exemplo, que eu honro a Deus. E se eles forem contagiados com o meu exemplo, eles honrarão a Deus também. Entenda isso. Isso aqui foi Jesus que falou. Isso aqui é determinado por Deus. Ele padeceu exatamente a mesma coisa. Por isso que muitos ficam pelejando e criando confusão entre família. Foice, pau, pedra e foice. Guerras por causa da fé. Para com isso. Para com isso, você está perdendo tempo de amá-los. Viva felizes com eles. Ame seus parentes. Eles merecem amor. Eles estão no erro. Eles são vítimas do engano espiritual. Só ore e peça a Deus para trazer pessoas. E que talvez o seu testemunho calado, alegre, eu adoro a Deus, eu sou honro a Deus. Nossa, está lá todos os dias, olha o que Deus está fazendo. Olha lá, está todos os dias, nada está sendo em vão. É só isso. Um dia eu cheguei para essa aqui e falei assim, você está proibida de abrir tua boca. Porque Deus vai salvar a sua irmã. E tem salvado. E está vindo.
Depois calou. Eu espero que você continue calado. Se você inventar, vai dar errado. Não será você que vai ministrar. Deus deu a honra à minha mãe de ganhar o irmão mais novo e a outra irmã. E depois ganhou outros. Mas isso é raro. Demorou 20 anos. Os irmãos mais difíceis foram 20 anos. A irmã foi logo de cara. Mas isso é raro. Isso é muita santificação, muita unção para ter autoridade para ganhar alguém da família. Tem muita separação com Deus. É muita sabedoria de Deus. Muita graça. Amém. Amor transbordante de Deus. Pacificidade. E mamãe teve. Sempre teve. E ela conseguiu, ela alcançou a tia Marisete. E alcançou meu tio Paulinho. E ganhou os outros 2 irmãos que eram dificílimos. Tio Sal e tio Ivo. Esses 2 eram perseguidos. O mais velho, então, era terrível. Diz assim: eu não te considero mais como irmã. Rasgou a Bíblia dela no meio da rua. Deu uma surra nela na praça uma vez. E ficou 20 anos sem nos ver. Mas antes de Jesus levar, aceitou Jesus na nossa igreja, na nossa casa, junto conosco. Comungou a fé em Jesus conosco. Então eu vou dizer, isso é muita graça, amor transbordante para você ganhar sua família. E tem que ser assim, porque se for diferente, dedo de rixe, julgamento, juízo, você está querendo tomar um lugar de Deus. Não tem honra nisso. Você está errado nisso, você vai para o fogo do inferno. Deixa Deus trabalhar do jeito deles. Um dia vão querer ouvir. Então Jesus não teve honra no meio deles. Quem dá glória a Deus? Você está aprendendo? A nossa pergunta passa a ser: por que Jesus não pode fazer nenhuma obra poderosa em Nazaré? O que o impediu? Ele realizou grandes milagres em outras cidades, cegos viram, surdos ouvidos, os olhos eram abertos, os cegos, aleijados de repente começavam a andar, mortos se levantaram. Isso apenas é uma amostra do que foi registrado. Com frequência lemos os evangelhos que ele curou toda espécie de doenças e enfermidades. Então qual foi a diferença? Porque apenas alguns enfermos receberam a cura naquela cidade? A resposta se encontra nos versículos. Vamos ver? Que nós já lemos. Que sabedoria é esta que foi dada? Como é que faz essas maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho da Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas, do Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Vamos ver? Marcos 6, versículo 2. Jesus diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que foi dada a ele? Como é que se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho da Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Eu sei que depois que eu comecei a trabalhar para o Senhor, teve pessoas que chegaram a dizer assim: mas quem é ela para poder estar fazendo isso? Eu sou um barro, pezinho de barro, um vaso de barro. Mas Deus usa vasos de barro para dupla honra. Amém. Então entenda, eles escarneceram de Jesus, por isso ele não pôde fazer. Então vamos aqui. O que faltou? A honra devida ao Filho de Deus. Eles não tiveram nenhuma recompensa, ou tiveram recompensa parcial. Tiveram honra parcial, e alguns não tiveram nenhuma, porque o Espírito Santo, que estava na vida de Jesus, está até hoje, está entre nós, está aqui. Ele sonda mentes e corações, e ele sabe julgar. Ó, tal pessoa que está aqui, ó, não crê em mim. Está outro ali, ó, está escarnecendo o que está sendo ministrado. Tem outro ali que está ficando com rebelião, porque eu estou entregando, meu espírito está entregando palavra de correção, e não está recebendo. E se não está recebendo, não vai ter nenhuma recompensa, não vai ter nenhuma honra. Por isso é sério, igreja. É ou não é? E agora eu faço
eu sempre faço a pergunta assim, por que todos não estão aqui para terminar esse ano diferente, alcançando algo do grandiosíssimo galardão, grandíssimo galardão que Deus quer dar? Deus não faz acepção, Ele quer dar. O problema é a forma como nós estamos recebendo o ensino. Jesus chegou para eles e tentava ensinar as Escrituras, o reino de Deus, e eles escarneciam. Então tenha muito cuidado a partir de hoje na sua vida espiritual, você que está nos assistindo, você que está me ouvindo. Deus tocou muito no meu coração, não continue, não termine esse ano sem ministrar esses princípios, porque a vida deles precisam disso. Eu quero abençoar. Amém? Amém. Vamos ver em Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus chega num determinado momento, pastor Ricardo, leia Lucas 4, 18 até o versículo 20. Pode ler. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todas na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eles ficaram aterrorizados quando Jesus chega na sinagoga e pega o livro de Isaías e a revelação do profeta Isaías, que já falava sobre a vinda do Messias. Jesus começa a dizer: o Senhor me ungiu, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Ele fecha o livro de Isaías, o profeta Isaías, e Ele entrega, eles estão apavorados com aquilo que eles estão ouvindo ali naquela sinagoga, os homens da lei. E aí Jesus diz assim: hoje se cumpriu o que o profeta falava nas Escrituras. Ele está ali em carne e osso, Deus conosco, Deus no meio deles, dizendo: eu estou aqui debaixo de unção, vinda dos céus para libertar vocês. E aquele povo não aceitava. Meu Deus, dê um aplauso ao Senhor. Eu sinto o Senhor aqui. E eles sabem qual lugar? Olha o título aí: Jesus pregando em Nazaré. Ele é rejeitado pelos seus. Então, igreja, a multidão sabia do que estava por vir, mas eles não estavam entendendo. Naquele instante havia somente um ponto que precisava ser tratado na mente daqueles cidadãos. Porque aquele homem sem preparo, sem cultura, lendo as Escrituras, não era um rabino experiente, não era da linhagem dos sacerdotes. Questionaram. E às vezes nós estamos ouvindo isso aqui e achamos que nós estamos crendo totalmente no Salvador. E muitas vezes nós temos que ter cuidado. Vamos lá? Vamos abrir 1 João. Fábio, leia aí. Você não vai abrir, não precisa, que você já leu. 2 João, capítulo 1, lá, versículo 8. O que lá o João está falando? Acautelai-vos. Tenham cuidado. Tenham cuidado para não perder tudo que você já conseguiu com esforço. Não é isso? Pode ler para mim, por favor? Olha aí, eu só acompanho. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aí, vamos agora ir terminando aqui. Isaías 9, versículos 6 a 7. Porque Isaías também
anunciava sobre o Messias que viria da parte de Deus. E aí, o que Isaías dizia? Versículos 6 e 7, pode ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aquelas pessoas, aqueles cidadãos, os judeus naquela época, eles esperavam que fosse um rei, que fosse um rabino, experiente em sabedoria, que estivesse vindo para governar Israel. Mas ele vem, um menino pobre, deitado numa manjedoura, filho do carpinteiro, e aí eles literalmente não creem. E nós estamos agora iniciando assim, para que você entenda a visão de Deus. Quantas vezes nós estamos deixando de honrar a Deus e achando que está honrando? Esse estudo, ele traz um contraste absoluto na nossa vida. Porque depois, quando Jesus, ainda bebê, ainda pequeno, eles estavam aguardando um Messias poderoso, vencedor, um herói, né, que libertaria o povo de Deus da opressão romana, porque Israel estava debaixo do comando de Roma. Eles tinham o povo, já tinha Canaã, mas ainda sofriam domínio de Roma, e eles queriam que eles tivessem um Messias que expulsasse os romanos, todo o poder bélico dos romanos, toda a escravatura dos romanos que os subjugavam. Então eles esperavam que o Messias seria isso. E Jesus chega e fala assim: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E ele ainda estava firmando aí no comando de César sobre eles. Eles tinham ódio disso. Eles não gostavam das palavras de Jesus. E muitas vezes nós estamos no tempo do Senhor e estamos também. Em algum momento, seria a pergunta dessa manhã: será que se Deus sonda, não estaria tendo alguma brecha que traria e que feria? Poderia estar ferindo o próprio Senhor? E eu lembro que aqui na palavra, em Lucas, para nós encerrarmos, ele diz assim, não precisa abrir, em Lucas 17, 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, eles interrogam Jesus e Jesus responde: não vem o reino de Deus com visível aparência, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou o reino de Deus comanda o nosso coração e comanda as áreas da nossa vida, nossas atitudes, ou é Deus comandando, ou é Satanás comandando. Se nós queremos ter honra completa, total, o reino de Deus tem que estar governando palavras, pensamentos, atitudes, obras. Eu só iniciei as recompensas. Semana que vem nós vamos parar aqui e nós vamos continuar ainda nesse capítulo da honra parcial. Amém? Amém. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus falou com você nessa manhã? Sim. Vamos nos colocar de pé? Eu já estou de pé, está indo dormir. Eu poderia dizer o seguinte, que a definição mais simples de honra é valorização. E nós precisamos sempre dar o maior valor ao Senhor, mesmo se Deus quer nos corrigir, mesmo se Deus quer ser exaltado na nossa vida. Às vezes a gente só pensa nas coisas boas, mas Senhor, nossa, essa situação que está na minha vida está doendo demais, mas eu te valorizo porque o Senhor está no comando. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã de ensino bíblico que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor está preparando esses dias para trazer bênçãos decorrentes da honra. Quando nós fizemos campanha de dupla honra, a maior honra
é receber do Senhor milagres, é receber do Senhor, Senhor, o teu toque. Senhor, é o Senhor na nossa vida, é o Senhor na nossa companhia, é o Senhor na nossa história. Pai, não tem maior honra do que essa, o Senhor em nossa vida, o Senhor conosco. Deus, não nos abandone, Espírito de Deus, não a rejeites. Senhor, não rejeite de nós, não aparta de nós o teu Espírito, mas que esse ensino venha trazer edificação, uma reflexão de que forma temos te servido. Nós nos rendemos com o coração grato, com o coração humilde, reconhecendo a tua soberania em nós, reconhecendo o teu poderio sobre as nossas vidas e reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é Deus. E é o Senhor que dirige todas as coisas. A nossa fé está em Ti, não em homens. A nossa fé está colocada no Deus que pode. E não confiamos em homens. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, mas nós estamos confiando em Ti. Por isso, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que para todos sempre nós venhamos vencer perseverando. Ajuda os meus irmãos e a igreja, Senhor, e a minha vida também, a perseverar até o fim, para que venhamos alcançar um galardão completo, como a Tua palavra diz. Leva-nos em paz com essa palavra em nossa alma, e que o Senhor tenha total liberdade de trabalhar em nós. Pai, se em algum momento a nossa fé foi pequena e desonrou, Pai, nos perdoa. Nos perdoa. Perdoa cada um, Senhor, quando teve falta de fé, quando teve, ó Deus, alguma coisa, ó Deus, que te entristeceu. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, mas tenha total liberdade. Venha sobre nós, venha sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, que o amor de Deus, as divinas consolações seja com todo o povo, agora e para sempre. Amém?